Bom, então vamos lá, Evelyn. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai começar então sua entrevista agora. Eu vou pedir para você repetir para a gravação o seu nome completo, local e data de nascimento. Tá bom. Meu nome é Evelyn Mendes da Silva. Nasci em Porto Alegre em 1974. Tem que... Bom, já sou jovem há bastante tempo, digamos assim. Não sei quantos anos eu tenho também, né? Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Então tá bom. E qual é o nome completo dos seus pais? Eles não se importam em ficar aparecendo entrevista. Depois eu explico por quê. Tudo bem, sem problemas. Ah. Eu não tô... Tá mutado, tá mutado. Agora voltou. Desculpa. É muito sensível isso aqui. A gente clica para soltar e às vezes na mesma hora. Uhum. Eu queria conversar conversando um pouquinho sobre a sua infância. O que você gostava de fazer, o que você gostava de comer, como era, né? Eu gostava de comer, eu gostava de comer de tudo, o que tinha na frente eu comia. Eu não tinha muito problema com comida, mas gostava de comer na época, sei lá, o que eu comia bastante na minha infância? Nossa, tem umas coisas que ainda lembro da minha infância, assim, que era uma coisa assim bem boba, assim, que era pão torrado, assim. Eu lembro que é uma coisa muito boba, né? Mas eu lembro que acordava algumas vezes. Eu morava numa casa muito pequena, assim, né? Então o quarto onde eu morava era assim bem ao lado, assim, onde tinha a cozinha, assim, da minha casa. E muitas vezes, assim, não lembro se era fim de semana, mas a minha mãe acordava mais cedo, ia fazer café. E eu lembro que eu acordava com cheiro de pão torrado, assim, sabe? Daí sabe acordar com cheiro de café? Sabe? E sendo feito assim, daí tu acordava porque, nossa, tu já era um cheirinho, assim, para mim é um cheiro de infância, assim, sabe? Então, é uma das coisas que eu lembro da minha infância com relação à comida, sabe? É uma coisa, assim, mais com relação à comida, é muito bobo, assim, pensar de pão torrado, mas é uma coisa que me remete à minha infância, sabe? Se for pensar com relação à comida, minha mãe também fazia muita coisa muito... Eu lembro que, apesar de ser uma casa pequena, estava sempre cheia, fim de semana, todo mundo ia para lá, porque minha mãe cozinhava muito bem, na realidade, e sempre fazia lasanha, ou tinha um pátio bem grande, etc., e sempre tinha churrasco, as coisas assim. Mas o que me marcava mesmo era aquela coisa muito simples, assim, tu acordar com aquele cheirinho, assim, de café da manhã, sabe? Então era uma coisa bem simples, assim, que me remete muito à infância, sabe? Então, é uma coisa que hoje em dia é a coisa mais difícil. A não ser que o programa é a Alexa para fazer, a Alexa faça café da manhã e torre o pão. Eu não vou ter isso hoje em dia para fazer para mim, entendeu? Então, só que daí eu tenho que pegar e de noite preparar tudo para de manhã chegar. Alexa, faça café da manhã, entendeu? Então, mas é uma coisa um pouquinho... Não é tão bacana quanto tudo nada num dia assim acordar com um cheirinho de pão torrado, café, etc, sabe? Então, são coisas assim que, se eu perguntar, é uma coisa que me vem muito à cabeça, aquele cheirinho de pão torrado, sabe? De café sendo feito, sabe? E aí tu acordar por causa do cheiro, sabe? Então, aquilo ali é uma coisa que me remete, assim, tu me perguntou agora e me veio essa lembrança afetiva que eu tenho com relação a isso. Então, claro que minha mãe fazia lasanha, fazia isso. Tinha um guisado que ela fazia com ovo e não sei do que, e fala que era bem gostoso também, sabe? Então, eu acho que as coisas mais simples são as coisas que mais me remetem à comida. Mas eu comia de tudo, acho que não tinha muito problema. O que eu não devia comer, que eu não lembro o que eu não comia. Eu não lembro de nada que eu não comia, para falar bem a verdade. Eu comia de tudo na minha infância, não tinha muito problema. Eu não sei, realmente eu não lembro o que eu não comia, pra falar a verdade. Acho que colocou na minha frente, eu tava comendo, tava nem aí. Eu acho que não tinha nenhum problema com relação a isso. Sei lá. E do que você gostava de brincar? Na época, olha, brincar era um problema, porque tinha algumas brincadeiras que me foram proibidas, né? Na infância. Então, tinha algumas coisas que
Eu lembro que algumas brincadeiras que não eram brincadeiras de meninos que me foram proibidas de fazer, sabe? Então, me restou brincar com os meninos. Eu não poderia fazer nenhuma brincadeira que fosse de menina, então eu não poderia brincar, sabe? Então, até com certas pessoas eu era proibida de até mesmo conversar, porque isso poderia remeter a algumas questões, então brincadeiras eram questão um tanto complicadas, assim, complexas. A família é um pouquinho repressora com relação a isso, sabe? Ela não entendia nada, o que eu poderia estar passando ou não passando. Elas realmente me reprimiu em muitas questões, mas também por pura ignorância e não entendimento. Naquela época, bem, eu já não tenho 20 e poucos anos, entendendo? Já tô na casa dos 40 e poucos, sabe? Então, tu vê, década de 80, era uma questão que ninguém se falava nada, são questões LGBTs, questões de transexualidade, nem existia. Tu via na TV simplesmente a Roberta Close, que era uma questão bem diferente do que a gente tem hoje em dia, sabe? Então, era simplesmente coisas que eram completamente fora de qualquer tipo de realidade alcançável por qualquer pessoa naquela época, entendeu? E tu nem pensava nisso, tu nem tinha ideia de como é que seria isso. Então, a repressão por parte das pessoas te faziam ter um entendimento de vida bem precário, sabe? Então, o que me sobrava era tentar me encaixar de alguma forma em alguma coisa. Então, as brincadeiras eram, às vezes, jogar bola, jogar vôlei, gostava muito de jogar vôlei. Até tive muito problema jogando vôlei, porque na época, né, na adolescência, infância, eu não lembro se foi infância, adolescência, mas tive até tendinite no ombro, sabe? Gostava muito de jogar vôlei. Pelo menos era algo que... Daí eu não gostava de jogar futebol, eu gostava mais era de jogar vôlei mesmo. Então, tive tendinite no ombro até por causa disso, tanto que eu jogava. Então, porque usa muito esse braço, né? Tu usa muito jogar, cortar, etc. Era bem divertido isso aí, sabe? Então, não que eu fosse boa, mas pelo menos eu tentava. Então, eu vou ser bem sincera, não eram umas coisas assim que me traziam muito prazer, mas eu tentava passar meu tempo, porque senão era uma coisa que eu ia entrar, acredito que se eu não tentasse me encaixar em alguma coisa, nem que seja algo mais com relação aos meus amigos ali em volta, que apesar de tudo não entendiam nada, até mesmo, como é que eu vou explicar? Porque o que acontece? Eu também não tinha uma vida só de brincadeira. Eu era muito, como é que se diz? Muito nerd naquela época também, quando eu era criança, porque em casa eu tinha muito acesso a livro e revista, sabe? E eu gostava muito de ler, sabe? Eu gostava muito de assistir ficção científica, eu gostava muito de Star Trek já desde aquela época. É uma coisa que até hoje eu tenho muita paixão por isso, sabe? Eu sou uma tracker, que a gente chama, sabe? Então, desde aquela época, por exemplo, assim, eu comentava com meus amigos assim coisas sobre ciência e sobre física, etc., que eu lia nos livros. Nossa, eu era praticamente quase que espancada, porque imagina, etc., coisas assim e tudo mais, sabe? Imagina assim, tu ser uma nerdinha na década de 80, falando sobre coisa que as pessoas simplesmente não tinham a menor noção, era completamente ignorante, sabe? Tu pegava uma revista super interessante, uma Galileu, que era a internet da época, sabe? Onde tu tinha, ali que tu tirava informação. Lia Isaac Asimov, sabe? Então, livros do Isaac Asimov. O meu é que eu também tinha referência do meu vizinho. Meu vizinho era uma pessoa bem instruída, e daí eu conversava muito com ele, sabe? Então eu tive um certo acesso a informações e coisas que outras pessoas não tinham, sabe? Então nisso eu me sinto um pouco privilegiada com relação a isso, sabe? Eu não sei se eu posso dizer isso também, se eu era privilegiado ou não, ou se eu tive sorte. Porque apesar da minha família ser um pouco, digamos, um pouco tosca com relação a isso, eles tinham essa tendência a sempre ter algo dentro de casa para se ler, sabe? Nem que se fosse assim, gibi, comecei lendo gibi, comecei lendo Turma da Mônica, gibi do Tio Patinhas, essas coisas assim. Depois tinha essas revistas, como eu te falei, super interessante. Assim, de vez em quando se assinava super interessante, tinha várias revistas super interessantes para ler. Então, não era só a minha vida na infância, adolescência, não era só brincadeira.
Eu também tinha muita coisa que eu lia, que eu via na TV. Eu lembro que uma vez alguém me convidou para sair, fazer não sei o que, ia passar Star Wars na TV. Gente, como é que eu vou sair e ir pra praia se vai passar Star Wars na TV no sábado de tarde que tá um calor infernal? Eu vou ficar dentro de casa no calor infernal assistindo Star Wars, é claro. Sabe? Não vou pra praia, sabe? Então, para tu ver como eu era, sabe? Então, não era só a questão de... Sabe? Então, aquilo ali, eu acredito que me levou a ter uma formação um pouquinho diferente. Muita coisa aconteceu na minha vida com relação... mais tarde, eu lembro que depois eu entrei para a Escola Técnica Parobé, tinha quando era adolescente, eu não terminei o curso lá, mas o que aconteceu foi que fiz só o primeiro ano, não cheguei a terminar os 3 anos do ensino médio lá, mas porque separação de pais, etc., tudo meio que bagunçou na minha vida, sabe? Nisso aí tudo. Mas a minha infância foi meio... Quando tu me pergunta da minha infância, eu não sei explicar direito porque ela foi tão complicada e complexa, sabe? Que às vezes é difícil falar sobre ela e que eu falo... A única coisa que eu lembro é o seguinte, era reprimida, sabe? As coisas que eu queria fazer, eu não tinha formas de me expressar, eu não podia me expressar, eu tinha que me controlar para me expressar. Eu não podia, algumas formas nem de ficar de pé eu não podia. Só para ter uma ideia, eu não podia nem chorar, sabe? Porque chorar era coisa de viado, sabe? Então, eu lembro que uma vez teve um filme que assisti, comecei a chorar, brigaram comigo porque eu chorei porque eu me emocionei assistindo o filme. Então, são questões que tu vai levando para a vida e vai te reprimindo, sabe? Então, por muitos anos, eu passei na minha vida que eu não me permitia chorar, sabe? Não me permitia me emocionar com as coisas, sabe? Então, aquilo é uma coisa que tu tem que passar mais tarde, depois disso, por uma desintoxicação, sabe? Então, é bem complicado, assim. E daí tu me pergunta como é que era a minha infância. Eu nem penso muito sobre ela, para falar bem a verdade, sabe? Eu sei que ela foi complicada. Foi bem complicada e bem tumultuada e turbulenta, e tu pode achar o que for. Eu sei que eu tinha que brincar com determinadas pessoas, eu tinha que falar com determinadas pessoas, era vigiada sempre para não tomar certas atitudes que não eram aceitas na época e que mais tarde eu consegui me liberar, viver, sabe? Só que só bem mais tarde. Por quando eu vi que, na realidade, aquele núcleo familiar ele era mais nocivo do que qualquer outra coisa na minha vida. É por isso que não é nem um pouco interessante falar nome de pai e mãe aqui. Entende? Sim, claro. Fica tranquila. Uhum. Você era filha única ou você tinha irmãos? Eu era a mais velha de... é que hoje tem mais 2, mas eu não sei mais quantas outras pessoas, mas era a mais velha de 4. Na época, porque hoje em dia tem mais, depois que as pessoas se separaram, ainda fizeram mais filhos agora, então na época era mais velha de 4. Então ainda ser mais velha tem mais cobrança, né? Então tem mais isso ainda, tem que dar exemplo, sabe aquela coisa? Então era um porre, era um porre. Então é bem complicado, a vida é complicada, sabe como é que é, né? E pessoas são pessoas, sabe? É bem complicado. Pensando um pouquinho na sua entrada na escola, né? Foi uma coisa legal para você? Como você se lembra como foi a sua entrada na escola? Gente, sabe que eu não lembro direito? Sabe por que eu não lembro direito? Porque na época da minha entrada, tu diz no primário isso? Isso. Isso, sabe que eu não lembro, sabe por que eu não lembro direito da minha entrada na escola? Porque logo que eu entrei na escola, eu tive meningite e sarampo, eu fiquei 5 dias em coma profundo. Sabe? E a minha mãe conta que eu fiquei nesses 5 dias em coma porque eu tive meningite, ela conta, né? É meio que, porque o que acontece? Virou meio que lenda na família essa história aí. Ela, deixa eu contar, deixa eu tentar me preparar para contar essa história. Vamos lá. Essa é uma das histórias meio malucas da minha vida. Ela conta logo, eu não lembro se era no primeiro ano ou no segundo ano, quando eu tinha 7 ou 8 anos, que eu estava no primário lá, e eu peguei sarampo e meningite.
E o que que aconteceu? Eu estava lá, ela fala que eu estava lá me recuperando e de repente, pum, caí. Sabe, alguma coisa aconteceu no meu cérebro ali que eu peguei e caí e fiquei em coma profundo. E os médicos disseram que, olha, não vai voltar. Que a minha mãe, olha, que falaram para ela, olha, essa pessoinha aí não vai voltar. Porque o que aconteceu é muito difícil e se voltar, volta com sequela. Eu devo ter sequela, só pode ser isso. Então, aí ela falou que o médico, olha só a loucura que ela, eu não sei, eu não sei se é verdade de fato, mas ela falou para a família toda que o médico ia viajar, o médico que me atendia ia viajar para alguma coisa, sei lá, evento, não sei se ia sair de férias, sei lá, alguma coisa. E ele deixou o atestado de óbito assinado, deixou só para as enfermeiras colocar a data e a hora. Ele tinha certeza que eu não ia voltar. Eu não sei se isso pode, se na época podia, porque eu tô falando lá da década de 80, né? Porque naquela época tudo podia também, né? Aquela época era a época da barbárie, sabe? Naquela época a gente batia, como é que é? Naquela época da barbárie a gente batia em aniversário, a gente assoprava a velhinha, aquela coisa, e depois a gente comia o bolo, a gente passava um monte de germes para todo mundo, a gente usa máscara. Éramos bárbaros. Então, isso ela conta, e o médico falou para ela, tá aqui, ó, que diz que ele mostrou para ela isso, sabe? Então, daí do nada que eu tava na UTI, né, que antigamente era UTI, não era CTI, que eu tava do lado olha, parece coisa de filme, que eu tava do lado tava na UTI, eu tava do lado de uma janela, que ela tava me olhando. E eu tava vegetativa ali, sabe? Uma criança vegetativa, sabe? E que do nada eu comecei a me mexer, depois daqueles 5 dias de coma. Que ela saiu correndo nos corredores, tá se mexendo. E as enfermeiras tentavam parar, não, é só impressão tua, não tá se mexendo, não tá se mexendo, não, tá se mexendo, e gritavam no corredor, assim, sabe? Aí foram lá ver, eu tava acordando. E eu lembro, e essa parte do acordar eu lembro, tu acorda. Por isso que eu acho muito estranho essas coisas assim do filme. Sabe essa coisa do filme? A pessoa fica anos em coma e acorda e abre o olho e enxerga outra pessoa. Mentira, tu abre o olho, tu não sabe nada. Tu não consegue enxergar. Eu fiquei 5 dias em coma, tu não enxerga nada. Tu não consegue enxergar, porque tu fica com os olhos fechados por 5 dias, tu abre o olho, tu não enxerga nada, tu não sabe, de repente, tu tá tentando enxergar, fica tudo nublado assim na tua frente, tá tentando enxergar, de repente vem alguém, te pega assim, enfia um negócio na tua boca para escovar teus dentes. Aí tu não, porque tu não tem força também. Aí tu fica, mas que merda é essa que tá acontecendo comigo, sabe? Eu era criança e tu fica completamente sem força também. Fiquei muitos dias me recuperando daqueles 5 dias de coma, sabe? Também não sei se aconteceu alguma coisa na minha cabeça para me deixar meio ruim assim, né? Mas eu fiquei vários dias me recuperando até conseguir voltar a enxergar bem e voltar a me mover corretamente, sabe? As enfermeiras tinham que vir me dar banho, etc., para poder ficar bem. Mas essa é uma das histórias. Daí o que aconteceu? Uma das coisas que eu não lembro bem, daí quando eu voltei para o colégio, os meus coleguinhas lá, as coleguinhas, tu lembra quando a gente fez tal coisa? Eu não lembrava mais. Meio que deu um lag, assim, sabe, de memória. Essa é uma das coisas que aconteceu. Eu fiquei sem lembrar de algumas coisas. A gente fez tal coisa, a gente foi... Não lembro. Eu não lembrava, sabe? Então, a entrada na escola eu não lembro, sabe? Primeiro, segundo ano, para mim tem uma coisa assim, meio que não lembro bem, assim, sabe? Mas sabe que essa história é um adendo, assim, nessa coisa toda meio maluca. E tinha alguma, no ensino fundamental, tinha alguma matéria que você se interessava mais e outra menos? Tinha alguma coisa que te puxou o interesse por estudar alguma coisa? Olha, na realidade, deixa eu tentar lembrar o que eu gostava mais. Eu sempre gostei mais de coisas, de matérias ah, de exatas,
sabe? Eu gostava bastante. Não que eu fosse ótima nisso, mas eu sempre tive mais curiosidade nisso. É engraçado que mais futuro eu comecei no ensino médio, etc. Eu comecei a me interessar bastante por história. Então, mas na, no primário eu gostava bastante das exatas, só que era tudo misturado, né? Não tinha muita diferenciação ali até. Acho que eu não lembro como é que era naquela época. Se até a quinta série era tudo junto. Eu não tô lembrada direito como é que era, para falar bem a verdade. Eu nem sei nem como é que é hoje, como é que isso funciona, para falar a É, verdade. nos anos 80, eu também estudei nos anos 80, Ah, tá? tá bom. Eu entendo bem, né? Também tô na casa dos 40, eu entendo bem falando. Bom, a gente tinha da quinta série para frente, a gente começava a ter ciências, É isso, né? Era mais. ciências, daí tinha matemática, tinha ciências, era meio misturado, né? Aí tinha geografia, e também. Geografia eu achava meio chato, porque tinha aquela parte da. Eu tinha uma parte de geografia que eu achava meio chata, mas depois eu comecei a dar valor, que era a parte mais a parte meio política, assim, que é daí que mais. Tu vê, coisa engraçada. Mas eu lembro, assim, de muita coisa. Apesar de eu não gostar, tem muita coisa que eu lembro das aulas. E eu lembro que eu tive professoras muito boas, tive professoras que não eram tão boas, e tinha coisas que eu lembro de professoras que me ensinaram errado, e que até hoje eu aprendi porque elas ensinaram errado. Tu vê que coisa engraçada isso, né? Então, porque eu acho questão de raciocínio lógico, porque para mim não fazia o menor sentido o que ela estava falando, sabe? Então, naquela época, mas não faz sentido o que essa pessoa está falando, sabe? Eu pensava, que coisa engraçada, sabe? Isso aí. Mas eu pensava assim, eu também não era uma aluna assim, eu era meio revoltada na escola, eu estava sempre arranjando confusão. Eu acho que isso era reflexo da problemas de dentro de casa. Estava sempre com algum problema dentro da escola, sempre brigando com alguém, etc. E esse era um grande problema. Mais tarde eu comecei a dar mais valor nas relações. Quando eu comecei a me livrar da influência da minha família, que eu comecei a dar mais valor às relações interpessoais, assim, com as outras pessoas, sabe? Então, quando no ensino, no primário ali, nas coisas, eu tinha muitos problemas com as pessoas, sabe? Com colegas, com professores, etc. Eu era uma pessoa bem revoltada, assim, e eu acho que isso era muito do reflexo que eu tinha com a minha família. Então, isso para mim era me atrasou bastante, assim, na minha, não é da informação, mas acho que no meu entendimento como pessoa, sabe? Então, mas apesar de tudo, eu ainda consegui tirar algumas coisas boas do ensino, apesar de que naquela época o ensino não era uma grande coisa também, né? Se tu parar para pensar, acho que tu lembra também. Eu também não sei se hoje em dia é grande coisa também, porque eu faço seleção de pessoas, às vezes, em algumas empresas, eu vejo que as pessoas até saem da faculdade sabendo nada, sabe? Então, realmente eu não sei como é que tá as coisas hoje em dia, mas eu lembro que eu era uma pessoinha bem revoltada em alguns momentos, em outros nem tanto, mas isso me dificultou bastante em algumas coisas. E mais tarde que eu fui me tratar, fazer terapia, etc., para entender o porquê dos porquês, sabe? Então, saber de fato o que me levava a tomar certas atitudes, o que me levava a ter certos pensamentos e por que isso às vezes até mesmo atrasou bastante a minha vida, sabe? De não entender o contexto da vida ao meu redor. E acho que naquela época era bem isso, sabe? Era uma coisa bem, como eu te falei, quando eu penso sobre a minha infância, ela é bem conturbada. Quando eu falo em conturbada, é em todo o sentido, tanto na família, como no colégio, com relação a tudo. Então, eu lembro de bastante brigas em casa, problemas na escola, mas mesmo assim, procurando. Eu sempre gostava de aprender, pelo menos é uma coisa que eu tinha comigo, sabe? Então, não era só, eu não deixava só para a escola me ensinar alguma coisa. E acho que isso me ajudou um pouquinho a não me perder por completo na vida, sabe? Então, se eu não tivesse isso de procurar aprender,
em tudo o que eu via, seja que fosse numa revista que eu lesse, alguma coisa que eu achasse interessante, eu acho que eu teria me perdido por completo na vida já naquela época, sabe? Acho que a minha vida teria achado um rumo bem mais rápido e eu nem estaria falando contigo aqui, como muitas vezes isso já tentou acontecer, sabe? Mas isso é uma outra história. Não sei se eu consegui te responder alguma coisa, eu sou meio prolixa às vezes também falando. Não, fica tranquila, fica Aham, tranquila. Né? É a sua história, né? E aham, você vai contar do jeito que você quiser, tá bom. tá bom? Você sonhava em alguma coisa? Ah, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Eu sonhava, é muito bom isso, mas eu sonhava em ser astronauta, eu gostava daquela coisa, mas não, é por causa de ficar assistindo Star Trek da vida e ficar imaginando, não é ser astronauta, mas é algo assim, quando tu começa a ler muita coisa e imaginar um futuro diferente, assim, sabe? Como é que eu vou explicar? É que é participar de algo assim maior, sabe? Participar de alguma coisa diferente, assim. Poxa, tu ficar olhando aquelas coisas bacanas acontecendo, sabe? E tu lá no meio do nada, sabe? Onde nada acontecia, onde as coisas tá tudo estagnadas. Então, na realidade, era ser diferente, ser uma pessoa que fosse de uma outra realidade, eu acredito. Então, participar, por exemplo, assim, eu sempre fui muito interessada por ciências, por o que estava acontecendo na NASA, essas coisas assim, sabe? É uma coisa bem boba, assim, sabe? Mas, mas acho que era por muito da minha situação, onde eu estava num lugar onde nada acontecia, onde eu via, sabe, as coisas acontecendo que eram muito legais. Eu pensei, nossa, que bacana isso. Só que eu não conseguia, eu não conseguia evoluir, sabe? Eu não conseguia transpor limites que me eram impostos, sabe? Então, o que acontece? Quando eu descobri que esses limites vinham de questões externas e que, na verdade, eu tinha que me livrar dessas questões externas, que eu conseguia evoluir um pouquinho na minha vida, sabe? Mas isso foi. Tu tomar consciência disso às vezes é bem difícil, sabe? Porque é uma coisa que às vezes eu falo, eu tô falando, pulando um pouquinho do tema, mas é porque é uma coisa que às vezes assim, eu advogo muito pela inclusão de mulheres na TI e pessoas LGBTs também. Eu vejo muitas pessoas que elas acabam entrando num círculo vicioso que é tu, tu está num lugar aonde as pessoas elas te puxam para baixo e tu não consegue entender isso, sabe? E tu entender que muitas vezes quem está te puxando para baixo é tua própria família, sabe? E que ela não vai te entender e que tu tem que procurar, além da tua independência financeira, tua independência emocional, ela não pode depender das outras pessoas, sabe? Essa tua independência emocional, ela não pode depender da tua mãe, da tua própria mãe, do teu próprio pai, da tua família, que ela tem que depender só de ti. E quando tu entende isso, tu se liberta de uma forma que tu não tem mais volta, sabe? As pessoas vão continuar ali. E que a maneira que elas te tratam, elas não podem mais influenciar na tua vida, sabe? Daí quando tu entende isso, é claro que é bem difícil e pode demorar bastante, no meu caso demorou, tu consegue se libertar e consegue voar bem mais alto, sabe? Até mesmo mais alto que tu jamais imaginou, sabe? E eu ainda tenho muitas questões que eu tenho que resolver comigo mesma, porque às vezes quando tu passa muito tempo apanhando, levando porrada, tu às vezes fica muito estigmatizada. Então,
tu mesma se coloca certo estigma, sabe? E arrancar isso de ti, puxar algo de ti dói, sabe? Então, quando fala assim, o que que tu sonhava? Sim, sonhava ser uma grande mulher, sonhava em trabalhar em lugares muito legais, em um lugar que eu gostava, que eu gostaria de trabalhar, sei lá, trabalhar na lugares como a NASA, trabalhar em lugares bacanas. Hoje em dia tem a SpaceX, sabe, que também é legal, que são lugares de tecnologia, sabe? Lugares de pessoas que realmente estão fazendo algo diferente, sabe? A NASA é um símbolo que eu falo, sabe? Mas um lugar assim que se fosse diferente. Lugares onde existem pessoas bem, muito inteligentes trabalhando, sabe? Eu gostaria de ser uma pessoa igual àquela lá. Só que eu estava cercada de pessoas que achavam que tu nunca iria conseguir chegar lá porque tu não... Tu era uma qualquer, sabe? Então, tu não podia nem sonhar, sabe? Essas pessoas não entendiam que tu nem a menos sonhar tu poderia. Então, é uma coisa que eu procuro, pela essa minha experiência, falar para as pessoas, tu tem que procurar essa independência emocional para poder realizar os sonhos que tu tem, sabe? Então, e eu falo porque eu demorei muito, muito para entender isso. E, e nessa jornada, pelo menos eu posso hoje em dia passar essa lição para outras pessoas, sabe? Então, meus sonhos eram esses, assim, meio bobos, meio de criança, assim, na época, mas hoje eu sei que se uma pessoa hoje em dia quiser, ela pode estar lá, ela pode estar se uma pessoa hoje em dia no Brasil quiser estudar bastante, ela pode ir para uma SpaceX, pode estar na NASA. Tem muitos casos que acontecem que as pessoas saem praticamente do nada e estão lá, sabe? Então, hoje em dia conseguem, sabe? Conseguem. Ela só tem que se deixar fazer isso, sabe? E não carregar toda sabe, tudo não carregar todo mundo junto, ela tem que ir só ela, sabe? E claro, tem que, sei lá, ter afeto pelas outras pessoas, continuar contato, mas ela tem que ir sozinha, ela tem que trilhar o próprio caminho, sabe? Ela não pode ficar amarrada ao, ao local que ela tá, sabe? Então, porque senão tu não consegue crescer. É bem complicado isso falar, mas para mim isso foi bem complexo passar. Sei lá, falando só. Evelyn, você teve alguém que te acolheu, que, que acreditou nessas coisas que você queria ser quando crescesse? Ah, como é que eu vou explicar? Que me acolheu, que acreditou? Não sei, não sei. Eu tive um período da minha vida que foi bem complicado logo que eu comecei a transição. Comecei já faz um bom tempo. Mas se eu for pensar em alguém que me acolheu e que acreditou em mim, foi quando comecei a fazer a transição, né? Porque eu não fiz a transição logo novinha, etc., como muitas conseguem fazer e tudo mais. Eu fiz a transição bem, bem tarde, depois dos 30 anos, que a gente fala que é transição tardia, né? Então, eu lembro que uma das histórias que eu costumo conversar é também tu ter pessoas bacanas ao teu lado que podem te ajudar bastante. É uma coisa que eu sempre falo que se não fosse essas pessoas, também é outra coisa que eu também provavelmente não estaria aqui. Eu estava trabalhando numa empresa e eu estava fazendo a transição. Só que essa empresa, ela não tava nem um pouquinho preparada para ter uma pessoa igual a mim trabalhando com ela, porque as pessoas que trabalhavam lá, tanto gerente, etc., elas não se sentiam confortáveis com a minha presença, sabe? Elas simplesmente, quando eu estava no ambiente, elas tinham que se comportar, sabe? No caso, se comportar é não falar, não contar piadas, não
não serem machistas, não serem, sabe, não serem LGBTfóbicas e essas coisas assim, se comportar, sabe? E aquilo incomodava demais as pessoas. Então, e é muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu fui, antes de trabalhar dentro da empresa, essa aí, eu fui enviada para trabalhar numa outra empresa, aonde trabalhar como terceirizada, né? E eu fui muito bem nessa empresa. As pessoas dessa outra empresa me elogiaram bastante o meu trabalho. Só que, infelizmente, essa empresa onde estava, ela acabou sendo comprada e fechou. Aí eu fui trabalhar dentro da empresa mesmo, sabe? E daí aí que começaram os problemas. Daí chegou num ponto que me demitiram, sabe? E foi bem no momento que eu estava iniciando a transição, etc. E aquilo ali era algo que chocava muito essas pessoas. Eu sentia que chocava muito essas pessoas. E, e elas não se, como eu falei, novamente, elas não se sentiam confortáveis com a presença. Um dos motivos que alegaram para minha demissão é que, como é que é mesmo a palavra que usaram? Que eu era, eu não lembro qual aquela palavra, mas bom, eu não lembro direito, mas falaram um monte de coisa, alegaram um monte de coisa para me demitir e me demitiram. Para vocês terem uma ideia, a menina do RH também estava lá no dia da demissão. Quem me demitiu foi um gerente que também é uma das pessoas que era uma das pessoas que tinha que se comportar e não gostava muito de ter que se comportar na minha presença, foi ele que me demitiu. E a menina do RH, a gerente do RH que estava comigo nesse momento que ele me demitiu, ela, logo que foi feita a demissão, ela me chamou e para uma sala e começou a chorar. Eu comecei a chorar, né? Porque eu sabia que dali para frente ia ser bem difícil arranjar um emprego. Ela bem assim, falou bem assim para mim, eu devia ter feito alguma coisa, eu não devia ter deixado chegar a esse ponto. O que ela foi o que ela disse na época, sabe? Daí eu notei que estavam me demitindo por simples intolerância, sabe? E daí fui embora, não tinha o que fazer. Peguei minhas coisas, fui embora, fui para casa. E comecei a receber algumas propostas de emprego. Aí, como o meu currículo era bom, etc., para as vagas, né? E algumas vagas eles diziam que eram perfeitas para as vagas, etc. Eu ia, eu lembro que o meu nome não estava retificado na época. Eu ia nas vagas e, chegando lá, não era aquilo que eles imaginavam. E, de repente, o currículo não era mais perfeito para a vaga, sabe? Então, isso foi em algumas empresas, até que chegou numa empresa aonde eu estava lá e fazendo lá, porque para questões de TI, assim, quando tu vai fazer para desenvolvedora, programadora, engenheiro de software, etc., sempre tem uma provinha, nem que seja escrita ali na hora para fazer ou no computador. Aí numa empresa que fiquei numa sala, a sala era toda envidraçada, assim, sabe? Era uma salinha bem pequenininha, era toda envidraçada. Me colocaram para fazer uma prova escrita. Aí fui fazer a tal da prova escrita, né? Mas logo que eu falei com a pessoa já ficou meio assim, daí eu fui fazer a tal da prova escrita. Aí eu comecei a olhar que durante essa prova, várias pessoas ficaram passando por mim. Várias pessoas ficavam passando por esses vidros, assim, né? Aí eu comecei a reparar. E as pessoas ficavam passando me olhando, até que chegou duas pessoas, pararam, tomando café, e uma pegou e apontou para outras pessoas, apontaram para mim. Eu peguei, tá bom. Eu nem terminei a prova, peguei, coloquei, vocês querem me conhecer, como estão aqui? Escrevi ali e coloquei meu Facebook, olha, tá aqui meu Facebook, não precisa ficar me olhando aqui, né? Larguei a prova e fui embora, nem falei com ninguém. Aí, todas as outras provas, todas as outras ofertas de emprego que tinham para eu participar, eu colocava assim, eu colocava lá uma informação que vinha num site, tipo, o nome do site acho que é InfoJobs, uma coisa assim. Quando eu via alguma oferta de emprego, eu sempre colocava uma coisa mais parecida com isso. Se a empresa tinha algum problema com pessoas LGBTs, com pessoas trans, ou se alguma pessoa dentro da empresa tinha algum problema com pessoas LGBTs ou pessoas trans,
porque eu sou uma mulher trans, etc., estou em transição e tudo mais, que desconsiderassem a minha candidatura. Caso contrário, eu vou ficar muito feliz em continuar. Olha, funcionou muito bem. Nunca mais recebi nenhuma resposta de empresa nenhuma. Sempre quando liam aquilo ali, eu sempre era completamente desconsiderado de qualquer oferta de emprego, apesar do meu currículo sempre estar muito bem posicionado nas vagas. O que aconteceu? Eu fiquei quase um ano desempregada. Nesse quase um ano desempregada, quem me ajudou foram minhas amigas. Tinha uma amiga minha, uma amigona minha, que pagou a luz de casa há alguns meses, outra amiga comprou comida, compraram até gás aqui para eu comer, etc. Apesar disso, antes disso, teve momentos que eu fiquei quase completamente sem comida. Teve um dia que eu só tinha uma batata, um ketchup, parece até coisa de seriado americano. Eu abri a geladeira, só tinha um ketchup na geladeira. Eu tinha uma batata, estava sem gás. Aí eu fiz no coisinho elétrico que eu tenho aqui, a tal da batata para comer. Tem uma hora que só tinha arroz para comer, etc. Daí eu tinha meus filhotes que eu tinha que dar comida para eles. Aí eu fiz arroz para mim, fiz arroz para eles. Não tinha nem ração para dar para eles, sabe? Então foi um ano bem complicado, onde quem me ajudou foram minhas amigas, e que se não fosse elas eu realmente não tinha conseguido passar. E elas, quando falam em acreditar, elas realmente acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial, acreditaram que realmente eu poderia conseguir. E daí foi quando apliquei para a ThoughtWorks, que é uma multinacional, e eles me aceitaram, comecei a trabalhar lá, fiquei um tempo trabalhando lá com eles, depois mudei de empresa, e que se não fosse essa ajuda, essas pessoas acreditarem em mim e apostarem em mim e se preocuparem, não teria passado por essa, sabe? É uma coisa que hoje em dia, se outra pessoa também estiver passando, sempre procura ajudar. E a gente procura fazer como se fosse essa corrente do bem, sabe? Para que outras pessoas não se sintam, sabe? Desamparadas, sabe? Porque acontece muito assim, sabe? E minhas coisas são por pura intolerância. Eu acho que hoje em dia, uma coisa que eu vejo, e uma coisa que hoje em dia eu procuro muito colocar, eu sempre falo, eu sempre me coloco como mulher trans, travesti, etc., para poder aparecer bastante, porque isso não existia antes. Eu acho que se isso existisse antes e as pessoas se colocassem e se mostrassem, eu não teria passado por isso, sabe? Não teria acontecido isso que aconteceu comigo. Seria uma coisa que as pessoas não estranhariam, sabe? Que fosse uma mulher trans lá, ou que fosse o que fosse, sabe? Que tivesse acontecido. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa trans no estado do Rio Grande do Sul a fazer retificação de nome e gênero nos cartórios depois da decisão do STF. Quando o STF fez lá que as pessoas trans podem fazer, só chegar no cartório, eu quero fazer minha retificação de nome e gênero e fazer, aqui no Rio Grande do Sul foi a primeira pessoa trans a fazer. Eu lembro que eu fui lá, etc. O cartório foi, na verdade, o cartório foi super receptivo comigo, etc. Acho que ele até estava esperando que uma primeira pessoa trans fosse lá fazer, sabe? Daí eu lembro que a mulher do cartório, a menina do cartório, de forma bem ingênua, falou bem assim para mim: bom, agora, Evelyn, tu não precisa mais dizer que tu é trans, né? Pode dizer que tu não precisa ficar falando que tu é trans. Eu falei: agora sim que eu vou falar que eu sou trans, sabe? Porque eu não posso fugir dessa luta. Porque tem outras pessoas trans, mulheres trans, homens trans, que também precisam entender que eles também podem chegar até onde eu cheguei, sabe? Eu sou bem militante nessa causa, sabe? Eu tenho esse dia, eu registrei um domínio travesti.dev. Aí no site da UX lá, eu coloquei, tu tem um domínio? Sim, tem um domínio, tá aqui, travesti.dev, tá lá na UX. Se tu olhar lá no perfil lá, tá lá na UX travesti.dev. As pessoas vão lá para travesti.dev, vão ter que estar no meu site para estar lá, sabe? Então, justamente por quê? Para as pessoas não passarem pelo que eu passei, sabe? Não ter que depender de uma amiga, etc., para não passar fome, sabe? Para não ficar sem luz dentro de casa,
sabe? Para eu não ter que mandar o meu login e senha do e-mail para uma amiga minha lá ficar esperando que receba a notificação da empresa para saber se eu passei no emprego não para trabalhar, porque eu fiquei até sem internet, estava sem internet, sem nada dentro de casa, sabe? Então, para que as pessoas não passem por isso, eu me exponho o máximo que eu possa, sabe? Assim como aconteceu da treta do, do Brasil JS, que eu não sei se vocês conhecem, vocês não devem conhecer essa treta do Brasil JS, né? Do que aconteceu em 2017. Tem essa história, eu acho que eu não sei se vocês querem ouvir essa história da treta do Brasil JS. É por isso que eu digo assim que eu não sou de humanas, eu não sou de humanas nem de exatas, sou de tretas. Aí o que acontece? Em 2017, tem o Brasil JS, que é o evento, que é o maior evento de JavaScript do mundo. Sabe que acontece aqui em Porto Alegre, no Barra Shopping, que é um baita de um shopping que tem aqui em Porto Alegre, que tem um baita de um lugar de eventos ali. Aí, em 2017, me convidaram para palestrar, uma palestra técnica. Aí, o que acontece? Eu sou a mulher trans que palestra, que sou etc, e tudo mais, e sabe, de um monte de coisa. Então, só de eu estar num palco, eu já estou militando em questões LGBT, transexualidade, biribororó, né? Eu nem preciso falar questões sobre questões de LGBT, porque eu estou falando lá sobre uma questão técnica que as pessoas lá, que aquele monte de gente lá, às vezes um monte de homem lá, meio idiota, meio escroto, que sabe nada, vai ter que estar me ouvindo ali, vai ter que estar ouvindo uma mulher trans para eles poderem aprender, sabe? Então isso aí já é algo que eles têm que engolir, digamos assim, sabe? O que aconteceu em 2017? Tinha um evento e tu olhava para a plateia e parecia que só tinha homem na plateia, sabe? Aí, nossa, tem um monte de mulheres, eu sei que tem um monte de mulher. Antes de eu palestrar, eu chamei, tem um vídeo, até eu vou ver se eu acho aqui, para vocês derem uma olhada. Depois, tinha um monte de mulher no evento. Daí eu chamei todo mundo, todas as mulheres, no palco, mas não foram só as mulheres da plateia. Eu chamei as mulheres da plateia, as mulheres que estavam assistindo o evento, eu chamei as mulheres que estavam fazendo o coffee break, eu chamei as mulheres que estavam fazendo a limpeza do evento, eu chamei as mulheres que estavam fazendo a segurança do evento, eu chamei todas as mulheres que estavam participando do evento, chamei no palco. Sabe? Deixa eu... Já que manda aqui no chat, eu devo mandar para vocês, depois vocês dão uma olhada. Pode mandar, por favor. Mandei. Aí tem aí, não sei qual minuto tá, e chamei todo mundo pro evento. Todas as mulheres encheu o palco, porque vocês têm que entender que não se faz... e eu fiz isso porque eu descobri que na live da Brasil JS, do evento, tinha um monte de cara falando mal do evento, das mulheres que estavam participando e palestrando no evento, sabe? Tava lá tudo enchendo o saco. Daí eu fiz isso. Ainda falei umas um monte de bobagem, falei, vocês estão aí falando, vocês não sabem nem limpar a bunda direito, não sei do que, sabe? Eu falei um monte de merda. Eu falei um monte de merda naquele negócio lá. Aí, o que aconteceu? Eu chamei, etc, a gente fez todo aquele away, etc, tá tudo no vídeo, depois vocês dão uma olhada. Daí, fiz a bagunça toda e fui palestrar, aí tem minha palestra, etc lá. Aí tá. Ia ter o evento aqui em Porto Alegre, depois ia ter um evento lá no Nordeste, que eu nunca lembro qual cidade é, mas é lá no Nordeste, bem lá em cima lá. Sabe onde faz a curva lá? É uma daquelas capitais lá, bem lá em cima, não lembro qual é o nome da capital. Aí tá, isso não seria no outro fim de semana. Daí, tá, beleza, estamos lá, tudo festivo, etc, pegando avião, vamos lá, a gente tá aterrissando. Aí eu pego o meu celular, abro o celular, habilito o 4G ali, broró. Aí a primeira coisa que eu vou olhar meus e-mails, recebo assim, eu vou te matar. Sabe, assim, que interessante, né? Aí eu vou te matar com requintes de crueldade, com um taco de beisebol de titânio, que não sei, o quê? Sabe? Aí eu pensei meio assim, mas que audácia, né? Um cara me ameaçar por e-mail, uma travesti da TI,
O cara me ameaçar por e-mail. As pessoas me ameaçam na rua, ao vivo e a cores, o cara vai me ameaçar por e-mail. Eu tá, peguei, tirei um print e coloquei no Twitter. Deu, olha que legal. Eu só fiz assim, olha que legal. E postei pro Twitter, fechei o celular e fui embora. Fui com o pessoal lá, mostrei para algumas pessoas e fui embora. Aquilo ali, depois eu fui, mais tarde, fui ver. Aquilo ali deu um bafafá no Twitter, sabe? E começou a um bafafá. Depois eu fui abrir o Twitter de novo, já tava um bafafá rolando, etc. E biribororó. Sobre aquela situação do cara falou que ia me matar porque... porque ele ia me matar porque eu era uma aberração e ele tá numa fodida porque pessoas como eu estão trabalhando na TI e ele não tá. Tá uma coisa uma coisa idiotizada nesse sentido assim, sabe? Como se eu tivesse culpa e as mulheres na TI tivessem culpa de que ele fosse um fracassado. Daí tudo bem. Daí o que aconteceu? O rapaz que apresentava o evento, ele pegou, a gente fez um evento lá nessa outra cidade, nessa outra capital, que eu não lembro o nome agora, depois eu posso pegar. A gente fez lá, ele colocou no palco, lá, ele colocou no telão esse e-mail para as pessoas olharem, etc. Daí os caras começaram a mandar mais e-mail, me ameaçando, etc. Eu pegava e postava no Twitter as ameaças que eles me mandavam. Porque o que acontece? Eles se diziam hackers, sabe? Porque eles eram hackers da internet, que eles iam me matar, porque eles sabiam onde eu morava, eles sabiam o meu nome de registro, assim, assim, assado. Naquela época também não havia, como eu falei, eu não tinha, em 2017 ainda não tinha feito a retificação, fiz só em 2018. Então, eles começaram a me ameaçar, vários e-mails me ameaçando, eram umas 3 ou 4 pessoas me mandando e-mail, me ameaçando, eu postava no Twitter, e começou a dar um bafafá. As pessoas começaram a retweetar e comentar, aquilo ali começou a escalar que vocês não têm noção. E eu comecei a rebater esses caras. E esses caras bem assim, nós somos os hackers. Aí aconteceu uma coisa que foi bem interessante. Algumas mulheres entraram em contato comigo no Facebook, dizendo que elas também haviam sido ameaçadas por essas mesmas pessoas, e que 2 delas me relataram que elas pensaram em suicídio, de tanta ameaça que receberam deles, porque eles haviam descoberto onde moravam e que diziam que iam lá matar elas ou alguém da família delas. Então, o que aconteceu? A ideia, o que eles queriam é fazer com que as pessoas acabassem cometendo suicídio. Só que eles pegaram uma pessoa que eles não entendiam, que era eu, completamente louca, sabe? Que não pensava que eu fui atrás deles. E eles começaram a falar que eram os hackers, porque nós descobrimos teu endereço. Ah, é? Pegava assim o e-mail, nós descobrimos teu endereço, o endereço é esse. Eu pegava o e-mail que eles mandavam, ó, os hackers aqui, tá vendo que descobriram o endereço? O meu endereço, se tu procurar na internet, fulano de tal, tu vai pegar e descobrir que o meu endereço está no site registro.br. Esse site, se tu entrar lá e procurar pelo e tal, facilmente tu consegue meu endereço, ou meu CPF, ou meu nome, assim, assim, assado. Eles não são hacker nada, é uma simples pesquisa, tu consegue esses dados aqui. Ah, ele conseguiu o nome da minha mãe, é boa, assim, é bem simples assim. Ah, com uma simples pesquisa na internet, tu consegue tal e tal, tal informação. Eles não são hackers nada. Eles simplesmente vão na internet e fazem uma pesquisa no Google. Aí ficaram putos, sabe? Isso começou a escalar mais ainda. Aí se tu vocês procurarem Evelyn Mendes trans, agora no Google, tem várias reportagens do G1, da BuzzFeed, de várias pessoas, de vários jornais que fizeram reportagem comigo sobre mulher trans que recebeu ameaça depois de evento na coisa, depois de um evento de tecnologia. Como saiu no G1, como eu dei entrevista para vários portais grandes, e eu já havia, e a Brasil JS, o evento Brasil JS havia pago uma advogada para me defender dessas pessoas. A gente havia ido na delegacia de investigações cibernéticas
fazer o boletim de ocorrência, a gente fez o boletim de ocorrência, a gente fez tudo certinho, tava lá o nome das pessoas, a gente levou os e-mails, etc. A gente deixou tudo registrado lá. E daí, essas pessoas, jornalistas, vieram falar comigo, me entrevistar, para saber o que estava acontecendo. Eu comecei a explicar, tá acontecendo assim, assim, assado, estão me ameaçando por causa disso, disso, daquilo, por causa do evento tal e tal e tal, porque simplesmente por causa de questões de machismo, misoginia, eles não querem que mulheres e pessoas LGBTs, pessoas trans, participem de eventos de tecnologias, assim, assim, assado. Eu expliquei tudo. E começou a sair em vários canais de informação. O que aconteceu? Imagina o seguinte, tu tá lá, Genivaldo, e no Mato Grosso, tá? E eu fiz o boletim de ocorrência aqui em Porto Alegre. Só que lá em Mato Grosso, aconteceu a mesma coisa. Tem um boletim de ocorrência lá no Mato Grosso, e tu é o delegado lá de Mato Grosso, e tem um boletim de ocorrência com o mesmo nome do Marcelo lá que ameaçou a fulana de tal. Só que todo mundo achava que eram casos isolados. Só que tu, Genivaldo, tu é o delegado de Mato Grosso, e tu leu no G1 esse mesmo tipo de caso, com esse mesmo nome, tu falou assim, cara, eu tenho um boletim de ocorrência aqui, parecido, vou olhar. E tu olhou lá nas tuas fichas, mesmo boletim de ocorrência, com o mesmo nome. Aí, porque eu fiz esse bafafá, quem me conta isso mais tarde foi a minha advogada, o delegado aqui de Porto Alegre, que falou para ela. O que aconteceu? Como deu muito buzz, foi para todo o país isso, e saiu como eu falei, no G1, etc., os delegados de outros locais, que eles não, e depois que eu descobri, eles não se conversam, né? É tudo é tudo separado um do outro. Eles começaram a se conversar. O de lá de Mato Grosso ligou para o daqui de Porto Alegre, olha, tem um caso igual aqui. Aí eles começaram a ligar um para cada um, ligaram lá para o da Bahia, ligaram lá para o de Manaus, etc., e começaram a fazer uma força-tarefa para ir correr atrás desses caras, sabe? Então, eles viram que não eram coisas isoladas. Estava acontecendo em todo o Brasil. Esses caras estavam atacando tudo que era evento que tinha mulher, sabe? Para desmoralizar, para tentar fazer com que ela não participasse de eventos, sabe? E eu, como era louca, que eles tentaram me atacar e não conseguiram, sabe? Eles não conseguiam me atacar, eu ainda pegava, fazia memes com a cara deles, né, com as coisas dele. E outra, teve uma hora que eles começaram a bem assim, porque eu mostrava a cara, sabe? E eu chegava, comecei a falar bem assim, porque vocês não são homem nada, vocês estão aqui, ficam me ameaçando por e-mail anônimo, vocês não são macho nada, vocês são uns cagalhão, sabe? Eu tô aqui mostrando a cara, vocês não mostram a cara nada. Eles gravaram um vídeo no YouTube mostrando a cara, eles mandavam e-mail com foto. Eu pegava tudo isso. Eu salvava e mandava para a polícia. Olha, tá aqui, tá tudo aqui. Ó, para vocês, esse é o cara. E o cara gravando do evento, eu vou te matar. O cara fazia isso, sabe? Aí o que acontece? Mandei tudo para a polícia. O final da história é que essa força-tarefa, ela foi atrás dos caras e prendeu eu fiquei sabendo mais tarde, porque teve um ponto que eles pararam de mandar e-mail, porque eles tinham um grupo, o tal do Dogolachan, que lá eles começaram a brigar entre eles, porque eles começaram a tentar me provocar, a tentar ir contra mim, só que eles não imaginaram que eu era tão louca aí contra eles, sabe? Porque eles falaram que eles tinham meu endereço, etc. Teve um dia, só para ter uma ideia, tão louca que eu sou, teve um dia que eles não me mandaram e-mail. Eu coloquei no Twitter, que saudade do fulano e ciclano, hoje não me mandaram e-mail para saber como é que eles estão, sabe? Então, só para ter uma ideia, sabe? Então, aí teve um dia, que até onde, para finalizar a história deles, teve um dia que eles brigaram dentro do grupo deles com o primeiro cara que me mandou e-mail. Porque esse cara me deixou famosa e eles ficaram parecendo uns paspalhos, sabe? E daí eles pararam de mandar e-mail. Aí tá, uma das coisas que me deixa um certo orgulho, assim, é de ter ajudado a polícia, ter dado um monte de prova para eles, e no final, um dos principais caras lá, eu também não sei se ajudei também, mas eu gosto de pensar que sim, que um dos principais caras, que era o principal bully da internet, assim, ele foi preso,
e pegou 40 anos de prisão. Não sei se ainda tá preso, mas ele pegou um bom tempo e os caras acho meio que baixaram a bola, porque eu nunca mais fiquei sabendo nada desses caras aí, sabe? Essa é uma das histórias do Brasil JS de 2017 e que as pessoas acabaram me conhecendo também por causa disso, sabe? Então, é por isso que eu digo que não sou de humanas nem de exatas, sou de treta, sabe? Se me chamarem para uma briga, vai ser difícil de me tirar, sabe? E eles acharam que estavam tratando com qualquer uma, né? Então, quando me chamaram para briga, eu que botei mais lenha nessa fogueira aí, não foi fácil, não. Eu nem sei do que a gente estava falando. Nem sei. Não, fica tranquila. Na verdade, é até bom, né, para você ver, né, o exemplo da masculinidade frágil, né, Uhum. que eles se expuseram, né, deram a cara. Então, aquilo ali foi fantástico! Eu não acredito! Então, mas foi bom pegar esse gancho, porque aí eu queria saber o seguinte, como é que você entrou na área de TI? Então, pelo que eu entendi, foi antes da sua transição, foi Foi. antes da retificação do nome, então você já tinha Uhum. experiência na área, né? E aí quando você começou a fazer a transição, começou a aparecer as questões de transfobia que começaram a te impedir Sim. de Uhum. conseguir voltar, né, para o mercado de trabalho. Você já tinha começado há muito tempo? Como aconteceu essa sua entrada? Na TI, tu fala? Na verdade, TI, eu trabalhava, antes de eu entrar na TI, eu trabalhava numa rádio aqui em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha. Daí o que acontece? Eu lembro que a rádio e TV lá na década de 90 era, digamos assim, o que tinha de tecnologia, né? Assim, então eu lembro que eu comecei a trabalhar. Como é que eu entrei na rádio? Acho que meu pai conhecia alguém, etc. E eu gostava de tecnologia, algo assim, acabei entrando. Eu gostava muito de música também. Eu também gosto bastante de música, essas coisas, sabe? Não tem nada a ver com esse fone de ouvido aqui, porque ele é mais estético de qualquer outra coisa. Mas gosto bastante de música, ouço bastante música. E naquela época eu gostava bastante de música. Lá em casa tinha aqueles system, sabe? Com receiver, com um toca-disco e toca-fita, sabe? Que tu tinha que montar os negócios, sabe? Daí tinha umas caixonas de som, assim, gostava de ficar ouvindo, etc. A gente fazia festa, eu era DJ, sabe? Então, o que acontece? Eu gostava bastante de fazer festinha. Como é que é o nome dessa festinha que a gente fazia? A gente fazia. Tinha uma amiga minha que tinha um salão, botammente lá na festa, a gente fazia a festinha. Eu era a DJ da festa. Então, gostava disso. Daí, meu pai conhecia alguém, não sei do que lá, e me levou lá para rádio. Eu comecei a trabalhar em rádio. Isso lá por 95, olha, faz bastante tempo. Daí, a rádio começou a se digitalizar, começou a colocar computadores, etc. Não era mais só aquela coisa analógica, logo que eu entrei, assim, sabe? Daí, eu comecei a brincar com computadores, eu comecei a me interessar por aquilo ali. Aproveitei, né, a chance. Eu lembro que logo a primeira vez que eu peguei no computador, não sabia nem mexer em mouse, sabe? Eu pegava o mouse e ia de um lado a outro da tela até conseguir clicar em algo, sabe? Era bem difícil até mexer naquilo ali. Então, mexi, fui aprendendo bastante. Até que um dia uma amiga minha chegou para mim, Evelyn, não quer fazer um site para mim? Eu, site faço. Eu não sabia nada, eu não tinha ideia nenhuma de fazer site, mas vou fazer. Vou fazer um site. E fiz um site. Só que isso era na década, sei lá, 90 e poucos, na época do GIF animado, o site ficar todo piscando, sabe? Olha, vou dizer uma coisa, se tu sofresse de epilepsia, tu ia ver aquele site lá piscando, tu ia ter um ataque, sabe? Era ter um monte de coisa piscando no site, era no tempo do Flash, era um monte de coisa rodando, pesado pra caramba, sabe? Então, mas fiz. E eu comecei a me interessar cada vez mais por essa parte, sabe? De fazer site, fazer essas coisas, assim. E uma coisa foi levando a outra. Aí fui fazer alguns cursos no Senac. Eu nunca lembro se é Sesc, Senac, mas acho que Senac, que era perto de onde eu trabalhava, saía do trabalho, ia fazer curso. E depois saí da rádio e fui trabalhar numa empresa como desenvolvedora. Isso foi em 2002. E dali fui evoluindo na área.
uma coisa legal que eu sempre falo, que logo quando eu comecei a trabalhar nessa primeira empresa, era uma empresa na parte de TI bem legal, porque em 2002 havia mulheres trabalhando, havia ótimas, havia mulheres trabalhando na empresa já, sabe? Ela já tinha uma certa diversidade já naquela época. Eu passei por outras, sabe? E eu vi gestor dizendo que não gostava de trabalhar com mulheres porque não entendia mulheres, sabe? Então, já vi muita coisa na área, sei muito bem como a cabeça das pessoas com relação até mesmo a entendimento do diverso, do diferente, sabe? Porque para eles, para algumas pessoas, é mais fácil tu manter tudo igual, tudo linear, assim, porque no final, para eles não interessa, sabe? O que eles querem é um resultado, se a pessoa é uma idiota ou seja o que for, para eles o que importa é o resultado final, sabe? Então, eu já passei por muitas coisas, sabe? Mas o que acontece? Tem uma coisa, eu vou mostrar para vocês, e o que acontece? Tem uma coisa que eu costumo dizer com relação a isso tudo, que uma vez eu entrei numa empresa que eu falei que tinha lá, a empresa, perguntei, o onboarding da empresa, assim, né? Tinha um joguinho, conte 5 segredos, assim, né? Daí eu falei, um dos segredos que eu anotei, eu já matei uma pessoa, sabe? Aí, aí as pessoas, aí quando as pessoas dizem, nossa, como assim, né? Eu conto, assim, eu conto que teve uma época na minha vida que eu tinha que decidir se eu me matava ou matava aquela pessoa que estava existindo, sabe? Então eu resolvi matar aquela pessoa que estava existindo, porque não fazia mais sentido existir naquele formato, sabe? Então foi aí que eu resolvi, de fato, nascer, existir de verdade, viver de verdade, sabe? Então porque o que acontece? Tu sempre tu tens, desde que tu nasce, tem certeza de quem tu é, sabe? Então a questão toda é alguns medos, alguns receios, porque tu tem uma coisa que acontece e vai sempre acontecer quando tu faz a transição, ainda mais se tu faz a transição de forma tardia, tu vai perder. Tu tem que escolher, ou tu vive ou tu perde, sabe? Então, aliás, se tu viver, tu vai viver e tu vai perder, na realidade, porque ou tu vive ou tu ou continua com todos os teus privilégios, sabe? Porque tu vai perder algo sempre no momento em que tu for fazer a transição. Eu não conheço nenhuma pessoa trans que tenha continuado com tudo que tinha antes. Sempre perde alguma coisa, sabe? Porque sempre existe algo, sempre existe alguém, sempre existe, sei lá, é meio complexo de falar, porque a relação que tu tem com as pessoas, ela muda completamente. As amizades, elas deixam de existir de um dia para o outro, sabe? Então, e daí tu vê realmente quem são tuas amizades, quem são as pessoas que realmente se importam contigo, sabe? E isso no final, no final, quando tudo passa, quando a, quando o furacão passa, é bem gratificante entender quem realmente se importa contigo, sabe? E quem realmente estava contigo por tá ali, sabe? Que não tinha ideia de quem realmente tu era, que não tinha ideia que era só por aparências, sabe? Então, existe certos medos, certos receios, e é isso. E tem muitas pessoas que acabam desistindo por causa disso, que não fazem essa transição por causa disso, sabe? Conheço pessoas que não fizeram a transição por causa disso e vivem num desgaste emocional terrível e vão viver até o fim da vida, sabe? Se não acabarem com a vida antes. Então, eu cheguei num ponto que que eu tinha que matar uma pessoa ou outra. E eu matei aquela outra,
sabe? Resolvi continuar vivendo a minha vida, sabe? Que é essa que vocês estão vendo, sabe? E eu não me arrependo de jeito nenhum. Posso ter passado por problemas, mas esses problemas foram resolvidos de uma forma ou outra e que apenas acabaram me fortalecendo. As pessoas ficam assim, nossa, elas ficam com um certo... Eu acho tão engraçado, né? Porque elas ficam com um certo sentimento de pesar quando tu conta a história para elas, mas não é bem assim, sabe? A gente acaba que... Como é que eu vou explicar? A gente acaba que a gente conseguiu, sabe? E a gente procura contar isso para que outras pessoas não precisem passar, sabe? Não é para se vangloriar, não é para contar vantagem, não é para alguém chegar nossa, que legal, você é uma vencedora, etc. Você é uma super mulher, você é isso, aquilo, outro. Não. Tu acha realmente que eu gostaria ter passado por isso? Tu acha realmente que eu gostaria de ter nascido assim, nascido assado? Cara, eu gostaria de ter, sabe? Eu gostaria de ter, sei lá, nascido rica, sabe? Não ter me preocupado com nada na minha vida, sinceramente. Mas nasci assim e eu tenho que entender que o que eu faço tem reflexos. Por exemplo, depois dessa coisa da Brasil JS, o que aconteceu? Comecei a participar de eventos. Uma vez eu estava lá em Salvador. Eu estava sentada, estava eu e uma amiga minha, almoçando depois do evento, durante o evento, na realidade. E eu lembro que eu olhei para um lado, assim, o rapaz me olhou, levantou, ele também estava almoçando numa outra mesa, ele levantou, veio falar comigo, ele falou, tu que é Evelyn? Sim, sou. Ele bem assim, eu posso te dar um abraço? Deu, pode. Ele me abraçou e falou bem assim, ele falou bem assim, olha, depois que tu apareceu, eu resolvi voltar para TI. Ele, muito obrigado, sabe? E eu recomecei a receber mensagens de pessoas que depois de alguns eventos que eu comecei a participar e comecei a palestrar, etc., comecei a aparecer, principalmente depois dessa loucurada que foi essa treta toda que deu lá da BJS, pessoas mulheres que resolveram voltar para TI, pessoas que falaram assim, cara, eu saí do armário por tua causa, sabe? Eu fiz a transição por tua causa, sabe? Que as pessoas vieram me falar isso. Então, acaba tendo uma certa responsabilidade nas coisas que tu faz e que tu vê que tu acaba influenciando as pessoas e eu simplesmente estou só existindo. Tu acha que eu tive a intenção de impactar alguém? Eu só tive a intenção de mandar aqueles caras puta que pariu, por exemplo, sabe? E tá no palco mostrando que eu sei e mostrando para as pessoas que eu posso estar no palco, que todo mundo pode estar no palco. Mas eu nunca imaginei que poderia impactar tanto assim na vida das pessoas, sabe? Então, e a última coisa que eu ouvi, que me deixou, daí me impactou, foi: eu não me matei por tua causa, sabe? Que eu, cara, eu pensei, vai, que filha da puta, tu não sabe o peso que me dá, sabe? Então é uma coisa meio maluca tu parar para pensar, sabe? Então, e eu só tô vivendo, sabe? Lutando todo dia, sabe? Eu não sei, hoje eu tenho o privilégio de ter um bom emprego, sabe? Só que eu sei que de repente amanhã eu posso ser demitida, sabe? Eu realmente eu não sei se eu tenho estabilidade no meu emprego. Não sei te dizer. Eu realmente não sei te dizer. Então a minha vida tá sempre assim, meio que na corda bamba, sabe? Eu tô bem hoje, amanhã será que eu vou estar? Daqui um ano será que eu vou estar? Não tenho ideia, sabe? As pessoas falam em ter uma carreira. O que é ter uma carreira? Sabe? Eu não tenho ideia. Eu tenho um emprego. No momento eu tenho um emprego, sabe? Amanhã eu posso estar desempregada, posso estar numa fodida de novo, posso estar tendo que correr atrás,
posso estar ganhando, sei lá, muito menos do que eu ganho hoje, posso estar passando trabalho, sabe? Então, eu estou sempre, como é que eu vou dizer? Apesar de todos os privilégios que eu tenho perante outras pessoas trans, eu ainda tenho as mesmas preocupações que essas mesmas pessoas trans têm hoje. Porque o mundo não é feito para a gente viver. O mundo é para as pessoas cis. As pessoas cis, hoje em dia, elas não se preocupam, porque o mundo é feito para elas, principalmente um homem branco, hétero, cis, sabe? Então, o que eu falo hoje em dia, um homem branco, hétero, cis, hoje sai de um trabalho e amanhã está em outro, sabe? Eu, para conseguir um emprego, é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Primeiro, eu tenho que entender se a empresa vai me aceitar, se as pessoas vão me aceitar, se a empresa tem uma forma inclusiva de tratar as pessoas, sabe? Tu acha que um homem branco está preocupado se a empresa aceita pessoas LGBT, se tem um plano de inclusão para mulheres, sabe? Toda empresa tem um plano perfeito de inclusão para um homem branco heterossexual, sabe? Toda empresa, todo e qualquer lugar é assim, sabe? Então, não é qualquer lugar que eu posso ir, sabe? O meu mundo é bem mais restrito do que muitas outras pessoas. Então, tem certos lugares que eu não posso ir, tem certas coisas que eu não posso fazer, etc, etc, etc. De certa forma, já me acostumei com isso. De certa forma, como eu falei, dentro do meu contexto, do contexto trans, tenho certos privilégios. É muito estranho falar sobre isso, mas tem. Então, é ruim eu ficar reclamando de alguma coisa, mas acho que a gente tem muito ainda que evoluir com relação ao nosso entendimento do que são seres humanos para a gente poder tratar as pessoas com equidade, sabe? Então, ainda vou lutar bastante, é por isso que vocês vão me ver muito falando sobre mulheres trans, pessoas trans, travestis, e fazer com que a coisa seja cada vez mais vista, mais lembrada, e mais aceita, mais humanizada e cada vez mais normalizada, sabe? Que ninguém mais se preocupe, faça piadinhas, ridicularize, menospreze ou ofenda, bata, violente ou mate pessoas trans, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, que, na realidade, se tem notícias no mundo, né? Apesar de ser o que mais procura, nesse paradoxo todo que a gente tem, que mais procura pornografia trans e travesti no mundo também, sabe? Então, para tu ver que existe esse ódio pelo que tu gosta, sabe? Pelo que te atrai, sabe? Então, é bem complicado isso tudo. Bem complicado mesmo. Eu nem sei, eu acho que já me perdi também. Evelyn, qual foi o momento na sua vida que você parou para pensar, sim, eu sou uma mulher trans? Ou você sempre soube? Então, isso aí não é uma coisa que... Como é que eu vou explicar? Isso é uma pergunta um tanto quanto... por exemplo, eu vou te perguntar uma coisa. Quando é que tu parou para pensar que tu é uma mulher cis? Faz sentido. Sim. Entendeu? Uhum. É uma Que eu... coisa... que tu sempre sabe, entendeu? Só Uhum. falta o momento do despertar. Sabe? Para Entendi. algumas, esse momento ele é mais cedo, outros mais tarde. Isso depende muito de fatores, né? Socioambientais, acredito que eu posso definir dessa forma. Então, esse despertar, assim, acho que a gente pode chamar, até ter uma palavra um pouquinho melhor, a gente define, mas não existe assim
Porque parece que se tu pensar nessa forma, parece que é uma opção, mas não é uma opção, né? É algo que tu sempre sabe. Tu já nasce com isso dentro de ti, sabe? Eu sei disso desde que eu me entendo por gente. Sempre me imaginei de uma forma ao qual eu não me conseguia relacionar, sabe? Então, daí tu procura tentar se adequar em algum momento, no momento que tu não. Como é que eu vou explicar? Quando tu não tá adequado àquilo, tu tenta viver um mundo que não é isso. Tanto que tem partes da minha vida que parece que. Até conversei com a minha psicóloga sobre isso. Tem momentos da minha vida que parece que eu tô me vendo fazendo as coisas, sabe? Que não sou eu que tô ali. Tá? É muito estranho isso. Parece que estou do lado, assim, e estou vendo aquelas coisas acontecendo, sabe? Porque parece que eu tanto faço. Por muito tempo da minha vida, tanto fez aquela vida estar ocorrendo, acontecendo. Porque aquela vida não servia para mim, sabe? Daí tu desperta. Desperta, tu tem que viver. Tu tem que ter uma vida para ti. Então, felizmente hoje as pessoas trans elas estão conseguindo ter isso mais cedo, sabe? Isso é muito positivo. Não existe mais tanta repressão, existe mais entendimento do que se é, sabe? Antigamente não se tinha isso. Ou se era, ou se era gay ou se era lésbica, sabe? Ou se era travesti, e na verdade não era nem a travesti, era o travesti, entendeu? Então existia uma outra conotação para tudo isso, sabe? As coisas eram um pouquinho diferentes e também não existia espaço para um desenvolvimento da pessoa, não existia um espaço para desenvolvimento tanto emocional quanto profissional. Hoje existe esse espaço, apesar de que pequeno, mas existe. Mas também tem uma coisa, né? As pessoas trans hoje que têm mais como disse, esse privilégio também, eu sei também que esses privilégios que eu tenho hoje, eles são decorrência de uma vida passada, onde eu também vivia como uma pessoa que não tinha feito ainda a transição. Então, apesar daquela vida que eu tinha, que não fazia sentido, eu conquistei algumas coisas, sabe? Então, digamos assim, provavelmente, se eu tivesse naquela época da minha vida, lá pela década de 80, etc., feita a transição, tinha feito, me assumido como travesti, provavelmente nem existiria hoje, por como muitas aconteceram, porque naquela época, a vida de uma travesti naquela época era realmente muito curta. Muitas que existiam naquela época, que viveram naquela época, não vivem mais, sabe? Então, a faixa, como é que o nome se diz mesmo, né? O período, não é como é o nome que se diz, não lembro agora como é que se diz, mas hoje em De dia... vida? Oi? A expectativa de vida? Exatamente, expectativa de vida de uma pessoa trans, hoje é de 35 anos, de uma pessoa trans, talvez de 35 anos no Brasil, sabe? Então, para ter noção de como é que funcionam as coisas, sabe? Então, é por isso que eu digo, voltando à situação, tu sempre sabe quem tu é, falta é tu se deixar ser. Se deixar ser, é só isso. Deixa eu te perguntar uma Isso coisa. está além das minhas habilidades no momento. O que Ops, aconteceu? a sua Fala. Alexa falou alguma coisa? Alguém falou, eu não sei quem. Não sei se foi minha Siri. Não sei. Ah, Alguma Siri falou aí, agora não sei quem foi. é, eu não tenho, então não foi. Eu não sei. Quer se meter na conversa. Quer conversar também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação do seu canal no YouTube. Ah! Como surgiu, de onde veio essa sua ideia e você falou, vou fazer. Então, o que acontece? Isso foi porque eu comecei a escrever alguns artigos e na época foi quando isso? 2017, por aí.
eu comecei a escrever alguns artigos, não tinha nada ideia de escrever, fazer o canal, nem nada. E daí, do nada, eu resolvi um dia fazer um vídeo, porque só o artigo estava meio difícil explicar algumas coisas para as pessoas, sabe? Porque daí tu tinha que escrever muito texto para explicar algumas coisas, sabe? Aí o vídeo ia ser mais fácil. E eu lembro que os primeiros vídeos que eu fazia, nossa, eu tinha uma vergonha horrível, primeiro de falar e depois de colocar a cara, sabe? Então, eu nem editava. Os primeiros vídeos eram assim. Eu nem editava, era como se fosse uma live. Eu começava a gravar e eu ia do início ao fim, que se desse erro, etc., aparecia tudo no vídeo ali, tava nem aí. Pegava, gravava do início ao fim. Eu não mostrava o rosto, não mostrava nada, porque eu morria de vergonha. E no final, terminava o vídeo, só cortava início e fim, ali, e publicava. Nem tinha nome, nem nada. Era só para mostrar para as pessoas, porque eu queria que as pessoas pudessem entender que existia uma maneira mais fácil de fazer desenvolvimento, né? Que era nessa tecnologia que eu estava apostando na época, que é do Firebase, do Google. Daí comecei a postar alguns vídeos, etc., e mais tarde só que surgiu essa ideia do canal Trans de Programa, sabe? Para juntar, porque é uma piada com o que eu faço, que é programação, e eu sou trans, então ficou Trans de Programa. Eu acredito que tem algumas pessoas que se inscrevem naquele canal achando que vão ver alguma putaria, porque porque esses dias eu coloquei Trans de Programa ali no meu Twitter e veio umas pessoas meio estranhas me seguir, sabe? Que eu tenho certeza acharam que eu vi alguma putaria. Tu tá rindo, Genival, mas é sério, é sério. Eu tô falando sério. Eu comecei, mas que pessoa estranha me seguindo. Tem nada a ver com TI. Tem umas fotos estranhas aqui. Então, então tem umas pessoas que olham o trans de programa. É que eu achei o trocadilho genial, mas vai ter alguém que não vai entender, né? Então, eu acho que tem várias pessoas que não entenderam. Daí, quando olham que não tem nada a ver, eles pegam e param de seguir. E é muito engraçado isso. Eu acho bem engraçado, até por sinal. Daí, o que aconteceu? Eu pensei, nossa, eu preciso ter um nome para esse canal, né? Aí, pensei em vários nomes. Transnerd, eu tinha lá que era Transnerd, mas aí ficou muito nada a ver, assim, sabe? Até achei legal no começo, mas depois tirei, daí ficou Trans de Programa e ficou Trans de Programa. Daí todo mundo conhece Trans de Programa e ficou o canal como Trans de Programa e daí acabou que fez sucesso, certo sucesso, assim, as pessoas conhecem e, e assistem lá. Eu acho legal que ele não é um canal que tem muitas pessoas que se inscrevem, mas muitas pessoas me dão muito feedback bacana nos eventos que eu vou, sabe? Que aprenderam muita coisa sobre essa tecnologia, né? E o Google depois veio atrás de mim para que eu fosse Google Developer Expert nessa tecnologia. Agora sou Google Developer Expert em Firebase, já faz 2 anos, por causa justamente. O que acontece? Como eu pego o que eu aprendo, eu costumo passar para as pessoas e para poder, porque eu acho que o conhecimento ele não é suficiente se tu ter só para ti, né? Acho que é uma coisa que ele deve ser passada. Então, eu acho muito legal. Se eu aprendo uma coisa nova, eu gosto de mostrar para as pessoas, olha que legal aqui, etc. Gosto de passar. Hoje em dia não tem só sobre tecnologia, tem outras coisas lá da minha vida. Comprei uma mochila nova, olha que legal, é uma bobagem do caramba. Mas tá lá, as pessoas gostam de ver. Então, mas tem outras coisas de tecnologia bem interessante. Por exemplo, esse dia o Google chegou lá e disse que agora essa parte aqui do Firebase tem que pagar. Eu fiquei puta. Nem acho, sei lá, vou botar assim, mas fiquei puta com isso aí. Aí eu mostrei para as pessoas como usar essa parte paga, só que de graça, sabe? No próprio servidor, etc. Aí tá lá também. Então, tento ajudar as pessoas da maneira que eu consigo dentro dos meus conhecimentos, sabe? Daí eu tento sempre aprender alguma coisa nova e sempre passo para as pessoas, porque o que adianta tu ser uma pessoa que tu vai lá super conhecedor, um super cientista, sabe? Vai à Lua 2, 3 vezes e não transforma isso num conhecimento
que seja aproveitável para outras pessoas, sabe? Que tu consiga passar, tu nunca escreve tu pode ter, ou tu escrever de uma forma que não seja, que as pessoas não consigam entender. E é uma coisa que eu procuro fazer, é sempre falar e escrever de uma forma que as pessoas consigam entender, sabe? Mesmo que tu seja uma pessoa muito experiente ou que tu não tenha experiência nenhuma naquilo ali. Para que tu consiga pegar, seja quase que uma receita de bolo, sabe? Porque eu cansei de já ir na internet e procurar algo, e o cara assim, faz dessa forma aqui, colocar um trechinho de nada, e toda a parte, o resto ficar faltando, e aquilo te dá mais dúvida do que trazer a solução do que tu estava procurando, sabe? E aquela pessoa ser até mesmo arrogante o suficiente para achar que só aquilo ali é o suficiente para as outras pessoas, sabe? Eu gosto de poder chegar e explicar para a pessoa, para que a pessoa realmente consiga entender e ver valor naquilo ali, sabe? Para que realmente não acho que meia informação seja suficiente para que uma pessoa realmente consiga ter conhecimento e aprender algo, sabe? Eu acho que meia informação pode prejudicar mais do que informação nenhuma, às vezes, sabe? Então, procuro sempre dar o meu melhor quando eu vou passar alguma coisa e que isso consiga realmente chegar na pessoa, a pessoa consiga realmente desenvolver algo, sabe? Porque, sei lá, como eu falei, já passei muito perrengue com gente que se acha arrogante para passar a coisa pela metade e que tu chega lá e vai implementar algo e aquilo ali e a pessoa não é isso aí mesmo e se rala e vai atrás do resto, sabe? Então, sei lá, se eu vou passar informação, eu gosto de passar algo com qualidade. Então, eu acho legal os feedback das pessoas que elas conseguiram seguir o que eu falei, conseguiram olhar um vídeo, um tutorial e fazer aquilo, fazer aquilo e aprender com aquilo, sabe? Um rapaz uma vez falou que passou aquilo ali para os alunos dele, várias pessoas conseguiram usar, sabe? Eu achei fantástico aquilo, porque é uma tecnologia que tu consegue usar de graça e pode incluir pessoas na tecnologia, sabe? Porque tu não precisa ter um computador super bom. E eu digo assim, cara, tu não precisa ter isso aqui, sabe? Se tu usar dessa forma aqui, tu pode pegar uma paginazinha, HTMLzinha simples assim, e tu vai ter, e mesmo só com isso aqui, tu tem acesso a toda essa arquitetura e aprender, sabe? E aprendendo, tu tem toda essa documentação aqui. E mesmo tu agora, nesse momento, tu sabendo muito pouco, tu vai evoluindo, sabe? Então, coisas que outras plataformas e outras arquiteturas não oferecem, que é de ser de graça, sabe? Eu acho que isso é algo que as pessoas, às vezes, elas não entendem, sabe? Porque tu oferece algo para que as pessoas abram uma porta, uma janela, para que as pessoas possam vislumbrar um futuro diferente do que elas têm hoje, sabe? O que eu ofereço pode ser feito até pelo celular. Se a pessoa quiser, se a pessoa realmente tiver disposição, pode ser usar o celular para desenvolver algo, sabe? Então, tu não precisa ter um super computador, tu não precisa ter uma super conexão com a internet, sabe? É por isso que eu digo que eu sou privilegiado. Eu tenho um baita no computador, eu tenho uma baita conexão com a internet, sabe? A minha webcam é 4K. Vocês falaram do meu microfone também é um microfone bom, sabe? Então, e quando eu comecei a gravar vídeos, olha só, as pessoas, não, a Evelyn grava vídeo com uma câmera super boa, a Evelyn tem um iPhone, a Evelyn diz, cara, quando eu comecei a gravar vídeo, eu tinha eu tenho até ele hoje aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, acho que nem era esse aqui, não. O microfone que eu usava era o do fone de ouvido do celular. Se tu ver os primeiros vídeos que eu tenho, ele tá aqui, ó. Ele tá amarradinho aqui, ele tá balançando aqui. Esse era o microfone que eu usava. A webcam que eu usava, a câmera, era do smartphone, que eu colocava ali e usava. O computador que eu tinha também não era os melhores que tinha. Então, o que eu digo para as pessoas, tu não precisa ter as melhores coisas
para passar conhecimento. Tu não precisa ter o melhor computador para aprender tecnologia. Eu estou tentando mostrar para as pessoas que não é necessário. Porque se tu esperar para ter o melhor, tu nunca vai fazer nada nunca. Sabe? Tu nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se tu esperar a melhor estrada para poder trilhar ela, me desculpa, mas tem que começar por uma trilha primeiro. Sabe? Uma trilhazinha ali para começar a tua vida, porque vai esperar uma freeway, uma autoestrada, não vai rolar. E ter um super carro, não vai rolar. Você tem que começar aos poucos, sabe? Eu comecei aos poucos também, sabe? Então, eu fui aos pouquinhos avançando. A mesma coisa foi quando eu comecei a aprender as coisas em TI. Comecei tentando aprender JavaScript, fiz um cursinho. Os cursos que eu fiz iniciais de JavaScript e de desenvolvimento de programação eram extremamente básicos. Básicos, básicos, básicos. O resto, eu tive que correr atrás. Sabe? Então, as pessoas, eu não sei se elas querem tudo de mão beijada, sei lá, mas eu não acho que isso seja o ideal, sabe? Para ter uma ideia, na época que eu aprendi a desenvolver, eu tinha que baixar um tutorial, eu trabalhava ainda lá na rádio, baixava o tutorial, imprimia, levava para casa, de noite eu lia, chegava no outro dia no trabalho, porque não tinha computador em casa, chegava no trabalho e botava no computador, escrevia o que eu aprendia quando eu lia durante a noite, porque não tinha computador em casa. Então, acho que isso tem uma certa diferença, sabe, na forma como eu trabalho para como as pessoas trabalham hoje. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, de repente, porque tu já tem tudo na mão. Vai no Google, já tem tudo ali. Hoje não, eu já tinha que procurar, já tinha que baixar, tinha que fazer as coisas de uma forma muito mais, digamos, precária. Não sei, mas isso me ajudou bastante em termos de ter correr atrás, sabe, ser mais safa nas coisas todas. Eu acho que as pessoas, eu acho que de repente pode estar esperando por algo muito mais além e as coisas na realidade já estão mais à frente delas ali para tentar se resolver. E eu procuro mostrar isso para as pessoas que elas podem, não precisa esperar tanto, elas podem começar já, sabe? E tem gente que procura dificultar isso, tem pessoas que dificultam, sabe? Que TI é difícil, que TI é isso, que TI é aquilo outro, que TI é só para pessoas super inteligentes. Cara, as pessoas na TI não sabem nem fazer um cálculo. Esse dia eu fui lá, faz um cálculo de tanto mais tanto, sei que a pessoa vai para o computador abrir a calculadora. A pessoa não sabe fazer um cálculo de cabeça, sabe? A pessoa manda o computador sempre fazer. A TI é a arte de mandar o computador fazer. Não é de tu fazer, sabe? As pessoas da TI são extremamente preguiçosas nesse sentido. Sabe? Então, se tu quer entrar para uma área onde tu vai fazer as coisas mais de cabeça, tu vai para ciência, vai para outras coisas, vai para outras áreas, sabe? Não para TI, para TI, pessoas preguiçosas. Não é nessa área que tu vai ver gente muito crânio, não. Claro que tem exceções, obviamente. Mas a maioria, ó, não é muito boa, não. Eu estou falando mal das pessoas, nem devia. Vou tomar um pouquinho de suco. E vou aproveitar para te perguntar, a questão da pandemia na sua vida, mudou muito a sua forma de trabalho ou de diversão em geral? Qual foi o impacto? Mudou muito a minha forma. Eu engordei horrores. Eu só fiquei dentro de casa. Eu mudei, acho que engordei uns 15 quilos nessa pandemia. Acho que isso que aconteceu. Mas eu já trabalho, assim, ó, mudou quase nada, porque eu já trabalho remoto já faz alguns anos. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o meu escritório. Eu já tenho toda a minha área de trabalho aqui já pronta para trabalhar. Então, ela não mudou quase nada, assim, sabe? O que aconteceu foi que realmente fiquei mais sedentária, né? Porque daí que acontece? A pandemia me forçou a ficar realmente só dentro de casa. Aí o que acontece? Imagina o seguinte, eu acordo, tô deitada,
levanto, tomo banho, me arrumo, porque eu tenho essa mania, né? Mesmo trabalhando em casa, eu me levanto, me acordo e vou trabalhar. Eu tomo banho, etc, me arrumo. Tem gente que fica na cama trabalhando, eu não. Vou, tomo banho, me arrumo bem e venho para cá, para o escritório. E só que daí, ou tô deitada, ou tô sentada. E não faço exercício nenhum. O exercício que eu faço é, eu desço, ele estava agora aqui, o Ishiro, o meu filhote, para dar uma volta na quadra durante a semana. Porque nem no mercado mais vou, porque agora até isso, a pandemia facilitou até isso, porque eu entro ali no smartphone e chamo o mercado, eles vêm aqui, R$ 14, mais barato que pegar um Uber para ir no mercado, sabe? Então, eu só engordei, agora depois da pandemia eu vou ter que pegar forte numa academia, não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que correr atrás. Coisas, sei lá. Mas de resto, mudou muito pouco. Durante a pandemia, eu ainda acabei indo para Manaus, porque teve uma época em Manaus que ficou quase. Teve aquela época ruim lá em Manaus, né? Onde deu todo aquele fuzuê lá, que morreu muita gente, depois parou um pouco. Eu acabei indo para Manaus ainda, fiz umas viagens ainda. Mas depois parou tudo. Fiquei só dentro de casa mesmo. Não fui mais. Então, mas para mim mudou muito pouco mesmo. Mas foi mais ficar mais dentro de casa. Teve dias que eu fiquei acho que uma semana sem realmente, mais de semana sem realmente sair de dentro de casa. E acho que logo no início que deu a coisa da pandemia, não lembro direito, mas fiquei realmente bem isolada dentro de casa, assim. Mas de resto mudou muito pouco mesmo. Certo. E para entrar nas perguntas finais, primeiramente eu queria que você comentasse um sonho para o futuro que você tem agora. Sonho para o futuro distante ou futuro próximo? Tanto faz. Sei lá, eu acho que o meu maior. Mas tu diz assim, pessoal ou para a humanidade, a paz mundial? Não, pessoal. Então tá. História da sua vida, seus sonhos, seus desejos. Tá bom. Bom, agora eu quero ser vacinada, né? Então, acho que mas né, não, é mais um anseio ser logo vacinada. Mas eu acho que o que eu mais quero hoje é ter um futuro mais tranquilo. Lembra que eu falei sobre a questão de não ter certeza sobre o meu futuro? Eu não tenho certeza sobre o meu futuro. O meu sonho é ter certeza, é ser um futuro mais assertivo, assim, conseguir. Que acontece? Eu não consigo definir o meu futuro. Eu não consigo saber o que vai acontecer. Eu não consigo assim, vou dizer assim, Genivaldo, ano que vem eu vou estar fazendo tal coisa. Não sei, sabe? O meu sonho é poder fazer isso, poder planejar um futuro, sabe? Esse é um dos meus, como é que eu vou dizer, principais objetivos de vida, poder planejar o futuro. Hoje em dia eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. As pessoas podem achar isso um tanto quanto estranho, mas eu não sei o que vai acontecer ano que vem, eu não sei o que vai acontecer, de repente até daqui a 6 meses ou 3 meses. Eu realmente não tenho ideia. As coisas, elas são tão... Às vezes pode ser, deixar uma palavra um pouquinho mais leve, dinâmicas na minha vida, que eu não consigo planejar o futuro. Meu sonho é poder planejar meu futuro, sabe? Que eu possa ter tranquilidade com relação à minha vida. Isso que eu gostaria de ter. Só isso. E o que você considera mais importante para você? Pode ser uma ou várias coisas, mas na sua vida, o que é o que você dá mais valor, mais importância? Minha tranquilidade emocional, sabe? Estar bem comigo mesma, sabe? Poder dormir tranquila, sabe? Mas isso
É algo que passa por questões de saúde e questões financeiras, né? Então, eu saber que amanhã eu vou estar tranquila, vou poder pagar minhas contas, vou poder pagar os boletos, sabe? Não vou poder me preocupar. Então, poder chegar e dormir, chegar e olhar minha cama e poder dormir tranquila. Então, passei bastante tempo em terapia, com psicóloga, psiquiatra, já tomei bastante remédio. Hoje em dia, a minha psicóloga e psiquiatra já estão procurando até me dar alta, sabe? Então, são coisas que aos pouquinhos eu estou conseguindo, sabe? Porque noto que os perengues da vida estão ficando mais distantes, assim, sabe? Não que eles vão subir, mas essa tranquilidade de poder dormir bem, para mim é muito importante, sabe? Poder estar tranquila, não ter mais nenhum problema durante o dia que vai incomodar no meu sono, para mim nossa, é uma das coisas mais fundamentais hoje em dia. É coisa simples, sabe? Eu acho que não tem muito. É que nem o pão torrado de manhã. São coisas simples. Simples e fundamentais, né? É, Então a gente vai para a última pergunta, que é o que você achou de ter contado essa história para a gente? eu achei interessante. Eu revivi algumas coisas que eu não achei que fosse reviver. Para mim é interessante. Eu gosto, sabe? Porque o que acontece? Tem coisas que eu procuro não reviver, assim, sabe? Mas às vezes é importante, sabe? Até mesmo são coisas que definem quem eu sou, sabe? Então, tem coisas que às vezes tu pensa assim, nossa, acho que não é legal eu ficar pensando nisso, mas são coisas que me formaram, são coisas que definem quem eu sou. E que sem elas, provavelmente vocês nem estariam aqui falando comigo, sabe? Então, é importante às vezes contar essa história e, e mostrar para as pessoas que eu não sou nada demais também. É uma coisa que eu também não gosto de ficar falando, porque vou ser bem sincero, tem pessoas que me colocam num pedestal que eu acho horrível, sabe? Por que eu falo isso? Eu acho que contar a história, essa história, por exemplo, assim, daquela treta louca do Brasil JS, etc. Eu fiz aquilo porque tinha que ser feito, sabe? Não porque eu gostaria de fazer, tá? É porque tinha que ser feito. Porque se eu não fizesse, quem faria? Eu já estava ali, já estava na briga mesmo. Por que eu vou sair? Sabe? Eu não ia deixar ninguém falar mais alto quando eu sabia que essas pessoas estavam erradas, sabe? Então, e como eu sempre fui muito, digamos assim, aguerrida, sabe? Eu aproveitei. Então, mas não é porque eu quis. Não é porque eu gosto de verdade, de brigar, etc. É porque é necessário. Porque outras pessoas não conseguem. E se eu consigo, por que eu não vou fazer? Então, na realidade, eu sou aquela pessoa que está sempre lá na frente fazendo, brigando pelas outras, mas que se pudesse não precisaria estar, porque eu acho que ninguém precisaria estar fazendo isso. Acho que eu não gostaria que ninguém precisasse estar fazendo isso. Mas eu tenho força, eu vou lá e faço. Mas acho que é importante. Acho que é importante para eu mesmo entender quem eu sou. Acho que é importante falar isso, porque às vezes eu tento esconder quem eu sou e tento não ficar mostrando. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu sim. Bom, então a gente vai encerrar por aqui a entrevista. Eu agradeço muito o seu depoimento. Vou pedir só para você ficar mais um pouquinho, porque a gente Tá, encerra e a gente conversa mais algumas coisas, tá bom? tá bom? Uhum.